Vamos lá. Como eu disse, é uma continuação. Nós estudamos no estudo anterior a origem do mal. Sabe que tem poucos dias, e poucos dias mesmo, eu li uma história de um moço chamado Denis. Ele viveu na Idade Média. E ele era revoltado com o rei desde a sua infância. Por que que ele era revoltado com o rei? Porque quando ele era bem pequenininho, alguns soldados foram até sua casa e tiraram ele de casa. Tiraram dos pais. E ele nunca mais encontrou os pais. Os pais morreram e ele nunca mais encontrou os pais. E esses soldados fizeram isso a mando do rei. Esse menino foi tirado da família e colocado em outra família para cuidar dele. Mas quando ele cresceu, quando ele atingiu a maturidade, o Denis foi se informar melhor. E ele soube que o rei fez aquilo para salvá-lo, porque estava enfrentando a peste negra. Você já ouviu falar na peste negra? Então, esse rei salvou várias crianças. Então, ele achava que o rei era mau. E então ele descobriu que o rei era bom. E ele fez aquilo por amor, para salvar as crianças da morte da peste negra. Então, quando nós estudamos esse assunto da origem do mal, ele deve abrir a nossa mente. Porque muitas pessoas têm preconceito ou pensam mal de Deus, pensam que Deus é o causador do mal e não é, tá bom? Então, entender esse assunto é muito importante e hoje nós vamos ver a queda da humanidade, a queda do homem. Nós vimos que o pecado teve o seu início no céu, uma rebelião de um anjo, Lúcifer, um anjo portador de luz. A Bíblia chama ele de o filho da alva, né? Ele era um anjo perfeito, mas ele decidiu se rebelar. E esta rebelião, nós vamos perceber, chegou na Terra, tá bom? E atingiu a humanidade. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Nós vamos ter que estudar um pouquinho da origem da vida no planeta, a origem de todas as coisas, que está no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Você vai ver como essa história, se você nunca leu esse capítulo 1, ele é muito bonito, como Deus criou tudo com muito cuidado, carinho, sabe? Foi criando cada coisa no seu dia para preparar o ambiente para a criação do homem. Você vai ver alguns detalhes agora, nós vamos ler alguns versinhos. Vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 até o 18. Deixa eu fechar aqui, eu vou falando os versos depois para vocês. Capítulo 1, verso 1 até o 8. Quem poderia ler para nós? Voluntário, quem vai ser o primeiro? Tem gente aí que está com vontade de ler e está segurando o dedinho. Não, então, não tenha vergonha, não se avexe, tá bom? Quem vai ler? Eu, Opa, irmã Jô, pode ler. Então, ó, capítulo já 1. que ninguém Ah, se manifestou, não, mas foi em tempo. Eu tenho certeza que tem alguns aí que tava, o dedinho tava coçando, assim, de vontade de ler, ficou com é, vergonha. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 1. Leia para nós do 1 até o 8. Depois eu comento. Pode ler direto. ok. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Ó, ó, o 6 pode até terminou. Ah, isso, já terminou o oitavo. Você Até o percebeu que 8.
Isso, muito bem. Logo no capítulo 1, no verso 1, Deus já dá, a Bíblia já dá uma resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. De onde nós viemos? De onde eu vim, né? Você tem que saber essa resposta. Aqueles que não leem a Bíblia, por conta de não ler a Bíblia e não acreditar na Bíblia, a humanidade desenvolveu algumas teorias, né? De que nós viemos do nada, viemos de uma explosão, e coisas parecidas, tá bom? Mas a Bíblia identifica a nossa origem. E eu confesso que eu prefiro a Bíblia, tá? Por uma série de aspectos. Para mim é mais convincente a origem da vida pela Bíblia e é muito mais bonita também. Deus é o Criador. Capítulo 1, verso 1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tá? Esse criou aqui é a palavra original é bara, né? Deus criou do nada. Só Deus consegue fazer esse tipo de criação aqui. Então, Deus é o Criador. E vai dizendo, tá bom? Em detalhes aqui o que ele cria em cada dia, vai preparando o ambiente para a chegada do homem. Dá uma olhadinha para o verso 10 agora. Lê para nós, irmã Ju. Verso 10. 10, 10 e Isso. 12, é isso? 10, isso. Ok. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Tá bom Agora o até aí, 12. tá bom até aí. Olha só, você viu como terminou o verso? E viu Deus que isso era bom. Bom, Deus vai terminando de fazer cada coisa, ele olha e diz: Olha, isso é bom, isso é bom. Olha o verso 12. Pode ler. a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que bonito, né? Então aqui Deus fazendo a vegetação, as árvores, depois que ele conclui esse dia, ele fala: Deus viu que era bom. Ou seja, ele termina a sua obra, olha para o que foi feito e diz: Nossa, tá muito bom isso, tá bom, né? É a expressão. Agora os versículos, é, versos 26 até o 31, irmão Jô, vamos pular aqueles ali para a gente ganhar um tempinho. Versos 26 até o 31. Do 26 ao 31. 31. Isso. Ok, vamos lá então. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A minha termina assim. Então, olha que É, interessante. Esses versinhos que a irmã Jô leu, depois eu esqueci desse detalhe. Houve mas tarde de manhã, o sexto dia. Obrigada. mas a senhora tem uma leitura muito boa, viu, irmã Jô? Olha só, Obrigada. é o seguinte, é,
Depois você pode ler o capítulo um inteiro. Em cada final de dia que Deus cria, cada coisa no seu dia, ele diz: viu Deus que era bom. Se você observar o verso 31, quando ele acabou o sexto dia, e é exatamente no sexto dia que ele faz o ser humano, tá? Deus olha para trás e diz: viu Deus que tudo era muito bom. Por isso que você está vendo na sua telinha aí, entre aspas aí, muito bom, tá bom? É uma expressão que Deus usa, ou seja, tudo estava perfeito. E agora, o mais importante foi feito, que era o ser humano. Deus prepara o planeta com todas as condições, vegetação, água, né? Árvores, alimento e tudo. E quando está tudo prontinho, o oxigênio, ele cria o homem. Como um casal que está preparando ali o nascimento do filho e deixa o quartinho todo preparado, Deus preparou aqui a terra para a humanidade. Observe bem, a teoria da evolução diz que nós éramos um ser lá que vivíamos na água, saiu da água e viveu, se transformou num macaco e depois se transformou num ser humano, né? Assim a ciência, longe de Deus, pensa. Mas a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha só. Tá bom, o ser humano ele é elevado, ele é precioso, ele é importante para Deus. Aí o capítulo 2 conclui, né? Deus não para no sexto dia, né? Ele ainda cria o sétimo dia, mas vamos ver o que ele fez no sétimo dia. Gênesis 2, 1 e 3, irmão Jô. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera ou Muito criara. bem, muito bem. Deus poderia ter parado a semana em 6 dias, não é? Estava tudo pronto, mas ele criou mais um dia. Ele criou esse dia e não criou nada no dia. Ele simplesmente descansou. A Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou. Em outro estudo, nós vamos estudar essa questão um pouquinho mais a fundo. Mas agora está pronto o ciclo semanal. Até hoje, nós vivemos dentro de um ciclo semanal que Deus criou neste período aqui. Imagine você viver nessa época. Imagine você viver quando Deus havia acabado de criar as coisas, sabe? Era uma saúde plena que Adão e Eva tinham. Saúde plena, alegria plena. Hoje nós não vivemos, mesmo nos nossos dias mais felizes, nós não temos uma felicidade plena, né? Adão e Eva eram o contrário, eles eram completos, bom, completos. Podiam inclusive ter contato direto com Deus. A Bíblia diz que sempre na viração do dia Deus passava pelo jardim para encontrar o casal. Mas algo aconteceu, tá? Deus ainda deu uma orientação para eles. Gênesis 2, versos 15 até o 17. Quem poderia ler para nós? Será que temos um outro Eu comentário? posso ler. Ô, Leonardo, então tá ótimo, ó. Gênesis capítulo 2, vamos mudar o capítulo. Agora Amém. os Dá para versos ler também. 15 até o Amo 17. você. Ok. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou aos homens: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente. Muito obrigado, Leonardo. Ótimo. Olha só, esse texto é claríssimo. Deus disse assim para o casal: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore que vocês não podem comer. E esta árvore foi chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só que interessante. Novamente, Deus não quis que os seres criados, o ser humano, fosse uma máquina que não pudesse decidir.
Deus criou o homem com a possibilidade de escolher o livre-arbítrio para decidir obedecer ou não. E Deus colocou uma árvore no jardim e disse: desta árvore vocês não podem comer. Imagine que existiam milhares de árvores no jardim. Você sabia que no passado as frutas tinham até um cheiro melhor? Quem viveu aí ó, há uns 30, 40, 50 anos atrás e visitava as feiras, pode lembrar que o cheiro das frutas era melhor que os frutos atuais, né? Agora imagine nessa época lá no passado. Então, eles tinham muita coisa deliciosa para se alimentar e eram proibidos de uma única árvore. E Deus advertiu, olha, não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Certamente morrerás. Grave essa frase. Acontece que um dia Eva estava andando pelo jardim e ela encontrou uma serpente. E o título aqui é O Dia Mais Trágico da Humanidade. Você vai entender agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versos um e seguintes. Temos algum voluntário para oração, ó, para a leitura desse texto? Para oração, né? Oração no final. Ah, Lúcia, Lúcia levantou o dedinho? Pode ler, Lúcia. Abra o seu microfone para nós. Vamos ler assim, bem por partes. Leia o verso um, eu vou comentar, depois nós lemos o verso 2. Vai acompanhando. Pode ler, Lúcio. Verso um. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Isso, a serpente mais sagaz que todos os animais. Nós já estudamos esse texto e sabemos que a serpente aqui, na verdade, era Satanás, tá bom? O livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala Satanás, a antiga serpente. Era ele que se manifestou aqui em forma de serpente e falou com Eva. Serpente não fala, tá bom? Mas aqui era Satanás. E ele solta a primeira mentira. Se você fizer uma leitura atenta, ele faz uma pergunta aqui que é uma pergunta com uma mentira implícita. Olha, é assim que Deus disse? Ele fala: não comereis de toda a árvore do jardim? Pergunto: Deus tinha dito que eles não podiam comer de nenhuma árvore? Não, Deus disse: vocês podem comer de todas, menos de uma, tá? Ele está seduzindo a Eva com a sua conversa, com o seu diálogo. Tome muito cuidado, tá? Ao dar espaço, ao espaço na sua mente para teorias de Satanás. Pode entrar na cabeça da gente e nos confundir. E você vai perceber que ele vai entrar na cabeça da Eva que vai confundir Eva. Verso 2. Pode ler, Lúcia. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, Verso 3. mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comerás, nem tocarás nela, para que não morrerás. Muito bem. Eva deu uma resposta correta nesse ponto. A serpente disse uma mentira, que ela não podia comer de nenhuma árvore. Ela disse: não, não, não é isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos, exceto a árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comermos, morreremos. Isso mostra para nós que Eva tinha entendido certinho o que Deus falou, tá bom? Então, você vai perceber que ela vai ter agora duas falas para acreditar: a fala de Deus ou a fala da serpente. Deus falando que se comer vai morrer e a serpente falando que se comer não vai morrer. Vamos ver a leitura? Verso 4, Lúcia. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Tá bom até aí. Muito obrigado, Lúcia. Olha só, a serpente dá uma resposta direta. É certo que não morrereis. Você está percebendo a gravidade dessa frase? Ela está desmentindo Deus. Quando ela fala, é certo que não morrereis, ela está dizendo para Eva, sim, Deus mentiu para você. Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer. Depois ela continua, porque Deus sabe que no dia em que você comer, se abrirão os vossos olhos
e vocês serão como Deus. Percebe? Lembra que no estudo anterior a serpente, Satanás, ele queria ser igual a Deus e falou: olha, eu vou fazer o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Agora ela quer colocar a serpente, o desejo que ela tinha no coração, Satanás está tentando colocar no coração de Eva. Ele diz para ela assim: Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bem, tem duas frases antagônicas, duas afirmações contrárias. Uma dizendo que se comer, morre. Outra dizendo que se comer, não morre. Ela tinha que tomar uma decisão. Você não acha fácil a escolha? Ela tinha que acreditar em Deus, não é mesmo? Mas É. ela permitiu esse diálogo com a serpente, a sedução e a ambição de comer, de conhecer o desconhecido, e ela se deixou seduzir. Você quer ver o que já estava na cabeça da Eva? Dá uma olhadinha agora no verso 6. Pode ler para nós, Lúcia. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, muito obrigado, Lúcia. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa. Gente, aquela árvore não era boa. Era uma árvore de morte. Como é que era boa? Porque na mente dela, tá? Ela já começou a alimentar aquele desejo, aquela ambição, que era uma árvore boa, agradável aos olhos. Tome cuidado com o que é agradável aos olhos, viu? Satanás, ele tem a armadilha de sempre tentar enganar os nossos olhos, tá? Com coisas bonitas. Ele nunca vai mostrar uma coisa feia para você. Quando ele vai apresentar para um jovem as drogas, ele apresenta como se fosse uma coisa boa, ele vai ficar feliz, ele vai ficar despojado, né? A bebida, sabe? Mas no final, ele nunca mostra qual vai ser o final. E é que Eva se deixou seduzir e deu também ao marido e ele comeu, diz o texto. Um dia muito triste. Escolheram obedecer Satanás, ao invés de obedecer Deus. Há pessoas que pensam, mas por que que isso foi tão grave? Você está entendendo agora por que que foi grave? Eles tinham com clareza qual era a palavra de Deus e qual era a palavra de Satanás, e decidiram obedecer a Satanás e desacreditar em Deus. E aí o texto continua, Lúcia pode ler para nós, verso 7. Primeira consequência, olha só. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cinta para si. Olha que interessante. Perceberam que estavam nus, né? Aqui, a humanidade, Adão e Eva, eles eram revestidos pela glória de Deus. Havia uma santidade, que os envolvia. E eles não tinham vergonha, sabe? Era assim, sem a maldade que nós temos, né? E então, eles passaram a sentir essa vergonha e fizeram uma roupa, de folha de figueira. Pode continuar a leitura. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se para da presença do Senhor Deus e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Essa imagem é fantástica. A Bíblia traz assim de uma forma muito clara, né? Olha, Deus passeava pelo jardim na viração do dia, ou seja, sempre no final do dia, Deus passava para encontrar aqueles que ele havia acabado de criar, né? E era comum Adão e Eva virem felizes falar com Deus. Senhor, o dia foi bom, nós descobrimos tal coisa, fizemos isso. Imagina só a alegria de encontrar Deus. Assim como, novamente eu vou dizer, quem tem filhos sabe, filhos pequenos, quando o pai chega em casa de tarde, a alegria que é, tanta coisa para contar, quer brincar, procura a presença do pai. Mas nesse dia, diz o texto que Deus passou na viração do dia, e Adão e Eva fugiram e se esconderam da presença do Senhor por entre as árvores. Gente, alguém consegue se esconder de Deus? Não. Vê como o ser humano, longe de Deus, ele vai ficando infantil, né? Mas é porque eles tiveram medo e se esconderam de Deus, tá? Agora vamos seguir. Pode continuar, Lúcia. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Pode continuar. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pode continuar. Perguntou-lhe
perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, que não comesse. Então disse o homem à mulher: que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse, então o Senhor Deus disse à serpente: viste que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: viste que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenará não comeste. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Tá bom até Ela aí, Lu. Tá bom até aí. Tá ótimo. Você viu que leitura interessante, né? Aqui Deus diz para Adão, mas por que que você se escondeu? Ele disse, eu tive medo. Estava nu, tive medo. Olha, antes o homem não tinha medo, agora vem esse sentimento diferente de medo, né? E Deus então começa uma conversa e Deus pergunta: por quê? Quem te fez saber que você estava nu, né? Deus faz algumas perguntas, dando a oportunidade para o homem falar. Tá bom? Deus nunca se apresenta em nenhuma hipótese de forma condenatória, mas ele se apresenta dando a oportunidade do homem conversar. Deus queria falar com Adão e com Eva. E infelizmente, Adão não confessa o seu pecado. Você percebeu ali? Ele não faz uma confissão imediata. Ele acusa Eva. Ele fala: Ó, Senhor, eu comi porque a mulher que tu me deste me deu do fruto. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Há pessoas que falam que esse fruto aqui seria a maçã, tá bom? Não tem nenhum texto que fala que é maçã, tá? Outros falam assim, não, esse fruto foi a relação sexual. Também não é. A relação sexual foi autorizada por Deus. Deus disse para o casal, ó, crescer e multiplicar, sede fecundos, tenham filhos. Então, a relação sexual era permitida. Era uma árvore realmente, mas nós não sabemos que árvore era essa. Mas o fato, voltando aqui ao nosso tema, você tem que observa que Adão ele acusa a mulher, ao invés de falar, olha, senhor, eu errei, eu comi, ele fala, não, ó, a mulher que o senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Quando Deus fala com a mulher, mas mulher, o que você fez? Ela assume? Não, ela fala, Senhor, foi a serpente que falou comigo, que a serpente que o Senhor criou, que falou comigo e eu comi. Então eles vão tentando jogar a culpa em Deus. Tá percebendo? Percebeu ou não? E aí o texto bíblico diz, Deus agora ele fala algumas coisas, tá? Ele fala para a serpente, olha, agora a partir de agora, porque você fez isso, você vai rastejar e comer pó e viver na terra, rastejando. Os especialistas dizem que isso é um indício de que a serpente não rastejava e muito provavelmente ela até voava. Ela era um animal bonito. A partir desse momento é que ela fica restrita a rastejar, tá? Porque Deus diz que ela vai rastejar. Deus então fala para a mulher: agora você, mulher, você a partir de agora vai dar à luz com dores. Sabe o que quer dizer isso? O parto, gente, era uma coisa normal, era para ser algo normal, natural e sem dores, sem sofrimento. Sabe aquele sofrimento que a mulher tem todo mês, né? Não era para ter. É uma consequência da entrada do pecado no mundo, que está nesse texto aqui.
E Deus olha para o homem e fala: Olha, você a partir de agora, você vai trabalhar para se sustentar, mas agora vai ser difícil retirar o sustento da terra. Tá bom? A terra vai produzir espinhos e é fácil trazer o alimento, o sustento para casa, gente? Não é. Até hoje é difícil. Quem sai de casa para trabalhar sabe como que não é fácil ganhar um pouquinho de dinheiro. Tem que ralar, tem que ralar. No passado, então, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles trabalhariam, mas não como é o trabalho de hoje. A terra produz espinhos e aquele monte de ervas daninhas. Não era para ser assim, tá bom? Mas agora, esse trabalho se torna necessário. E essas são as palavras de Deus para o homem. E infelizmente o pecado entrou no mundo. Agora eu pergunto: Deus tinha dito assim: se comerdes, vocês morrerão. Eles morreram? Adão e Eva morreram? Eles não morreram na hora, certo? Mas morreram. Não estão mais vivos, né? A morte entrou no mundo. E hoje a morte é um inimigo. A Bíblia apresenta a morte como um inimigo da humanidade. A pessoa pode ser a mais rica que for, tá? Existe um velhinho nos Estados Unidos que ele é um dos homens mais ricos do mundo e ele é considerado o investidor mais rico e mais bem-sucedido de todos os tempos. Dizem que o tio Patinhas ele é o tio Patinhas da atualidade. Ele tem mais de 90 anos, tem dinheiro que não acaba mais. Mas o que que adianta? Todo esse dinheiro, ele vai morrer como qualquer pessoa morre. A morte entrou no mundo e alcançou todas as pessoas. Só que tem um detalhe que eu quero que você preste muita atenção agora, tá? Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 15, e eu vou te explicar. Olha lá para Gênesis 3, verso 15. Quando Deus falou com a serpente, ele deu uma maldição para ela. E essa maldição para a serpente já estava dizendo que Deus venceria a serpente e libertaria a humanidade. Capítulo 3, verso 15 diz assim: Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe que há alguns símbolos aqui. Deus está falando para a serpente: olha, vai chegar o seu dia, vai surgir um descendente da mulher, que vai ferir a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Você sabe quem é o descendente da mulher que diz esse texto aqui? Olha. O descendente é Cristo, Jesus, que viria no futuro e morreria pela humanidade, e nesta morte ele estaria esmagando a cabeça da serpente, vencendo a serpente e nos libertando. Preste muita atenção agora. A morte que Deus disse que Adão e Eva morreriam era a morte eterna. Sabe o que quer dizer a morte eterna? Eles teriam que morrer e nunca mais existir. Consequência, o salário do pecado é a morte. Mas Deus deu uma solução. Hoje a morte que nós morremos é só um sono, porque Jesus morreu por nós e a morte dele foi a morte no nosso lugar. Você vai ver a partir de agora. Abra lá em Romanos, capítulo 6. Romanos está lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos está lá no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, já vem o livro de Atos e então Romanos, o Romanos 6, 6. versículo 23. Alguém que não fez a leitura poderia ler esse texto para nós? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. É Será que gratuito. todos acharam? É Alguém que levantou o diz. dedinho para ler, para a leitura? Eu posso ler. Ótimo, Camila. Romanos 6, verso 23. Pode ler para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que verso lindo. O salário do
pecado é a morte. Ou seja, lembra? Adão, Deus falou para Adão, ó, se pecarem, morrerão, né? O salário do pecado é a morte. E aqui o texto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos prosseguir. Qual a condição da humanidade? Bom, se o salário do pecado é a morte, qual é a condição da humanidade? Romanos, capítulo 5. A Camila pode ler para nós esses dois versos aqui. Primeiro o 5, o versículo 12. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário quer dizer a consequência. Tá bom, aquele que trabalha, a consequência é ter um salário. Aquele que peca, a consequência é a morte. 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também, a morte assim também. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha que interessante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, qual é esse homem que deu entrada no pecado no mundo? Adão. Bom? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Existe algum homem ou mulher que não peca, gente, que nunca pecou? Depois de Adão, ninguém viveu nessa terra sem pecado, exceto Jesus. Jesus foi o único que viveu sem pecado. Do resto, olha o capítulo 3, verso 23. 3, 23. Pode ler, Camila. Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecam e destruídos estão da glória de Deus. Olha só. Destituídos, desculpa, estão da glória de Deus. Minha versão fala assim, pois todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus. Gente, quando a Bíblia fala de pecador, ele diz todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. Carecem quer dizer necessitam da presença de Deus, necessitam da solução de Deus. Sabe? Todos nós que aqui estamos, deixa eu olhar para vocês. Deixa eu tirar um slide aqui. Todos são pecadores. Nenhum pode. Tem um versinho de uma das cartas de João que ele diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos pecam. Você já caiu nessa real? Que não há ninguém sem pecado? Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus, tá bom? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E agora ela vai dizer mais. Quer ver esse texto aqui? Como Jesus pagou o nosso pecado. Se prepare para essa leitura. Se você nunca viu esse texto, um texto muito solene, estamos em Romanos. Volta um pouquinho para o Evangelho de João, no capítulo 19. Esse daqui eu vou fazer a leitura, tá bom? 19, versos 16 até o 18. Vamos aguardar todos encontrarem. O verso 16 do capítulo 19 diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. João, ó, deixa eu só falar uma coisa. A gente estava em Romanos, né? Volta para o lado esquerdo, estou vendo alguns folheando a Bíblia ainda, que já vai chegar no Evangelho de João. Vai passar Atos e vai chegar no Evangelho de João. Capítulo 19, verso 16. Este é o julgamento de Jesus e a condenação de Jesus. Imagine só, eu disse que o único sem pecado foi Jesus. E é isso mesmo, a Bíblia apresenta o único que passou por essa terra e não cometeu pecado, nem nos pensamentos, foi Jesus. Jesus só fez o bem. Você sabe por que que Jesus nunca cometeu nenhum pecado? Eu e você, nós nascemos com o pecado no nosso DNA, tá bom? Tá em nós. Jesus não, ele foi diferente. Ele nasceu do Espírito Santo, nasceu em carne. Um dia nós podemos estudar o nascimento de Jesus um pouco melhor, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele é diferente e ele nunca pecou. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E agora imagine, o único que nunca pecou, o único que só fez o bem, o único que curou pessoas, né? Ele curou pessoas.
revelou quem era o Pai e agora estava sendo condenado à morte. Capítulo 19, verso 16 diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa expressão crucificado. A morte de cruz era a pior morte que existia naquela época. Eles inventaram uma morte que fosse humilhante para as pessoas, para que servisse de exemplo, uma morte para que a pessoa morresse aos poucos e com grande sofrimento. E essa pessoa que morria na cruz, ela também era humilhada. A pessoa, ela era crucificada nua. Bom, quando você vê as imagens de Jesus crucificado, sempre tem um paninho, né, tampando ali as partes íntimas, mas não era assim. Eles faziam uma crucifixão da pessoa nua. E antes da pessoa ser crucificada, ela passava por um processo de tortura. E Jesus passou por um processo muito maior do que o normal. Deram chibatadas nas costas de Jesus. Essas chibatadas era como se fosse um chicote, e na pontinha eles usavam pedaços de ossos na ponta. Então, conforme batia nas costas, arrancava pedaços da carne. Jesus tomou 39 chibatadas nessa. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado, cuspiram nele, criaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele, bateram com um caninho na cabeça dele para os espinhos entrarem no seu crânio. E você sabe que essa pele aqui do nosso crânio, essa região, ela é muito irrigada por sangue, né? Sangra bastante. Então Jesus ele ficou muito desfigurado nesse momento. E Pilatos, o texto diz que mandou ele para ser crucificado. Olha o verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu do lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus foi torturado e ele mesmo teve que levar a sua cruz, uma madeira muito pesada, e foi levado para ser crucificado. Dá uma olhadinha agora no versículo 30, capítulo 19, verso 30. Vou localizar a minha. Muito bem. Está escrito assim. Podemos ler desde o versículo 28, tá bom? Vamos ampliar um pouquinho, desde o verso 28. A morte de Jesus é o título. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir o quê? A Escritura. Disse, né? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram o vinagre numa esponja e, tirando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha que interessante que é o versículo 28. Diz assim: Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. Sabe por que diz para se cumprir a Escritura? Porque já estava profetizado na Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, tudo o que iria acontecer com Jesus. Desde o Éden, do versinho que nós lemos, que disse que o filho da mulher, que era Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o seu calcanhar, ou seja, iria maltratá-lo também. Agora Jesus percebe que tudo estava se cumprindo e diz o texto que ele diz assim: está consumado. Está consumado. Você sabe o que quer dizer quando Jesus disse está consumado? Ele falou está consumado e o texto diz que ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito, quer dizer, ele morreu, tá bom? Ele morreu. A palavra está consumado é essa que está aparecendo aí na telinha, na sua telinha. Consegue ler? Uma palavra estranha, Certo. diferente, né? Tetelestai. Tetelestai. Sabe o que quer dizer a palavra tetelestai? Tetelestai era utilizada em recibos de pagamento. Quando uma pessoa tinha uma dívida, ela tinha ali um título, né? Uma dívida com o Estado, uma dívida com. é, isso é muito encontrado em registros históricos do Império Romano, que a pessoa tinha a dívida ali com o Império. Quando ela pagava, eles escreviam tetelestai, quer dizer, está pago, está quitado.
E aqui Jesus usou esta palavra para dizer está consumado, está quitado. Mas o que que está pago, gente? O que que Jesus falou? Agora está pago o salário do pecado. Eu e você merecemos a morte e a morte eterna, mas Jesus morreu por nós. Ele, sem pecado, morreu pelos pecadores. Ele deixou o céu, veio para a terra para morrer por nós, para que um dia nós possamos ter o céu. Bom, deixa eu ver, estamos com o som aí, deixa eu desligar os microfones. Mutar todos, pronto. Você está entendendo a importância da morte de Jesus? Esses dias eu estava rolando aqui, ó, não sei se era o Instagram ou qual rede social, e alguém disse que não entendia por que que Jesus precisou morrer, por que que ele morreu. E deu uma vontade de explicar aquilo lá, mas não dava, né? Era um vídeo gravado ali. Você está entendendo agora por que que Jesus veio ao mundo e por que que ele morreu? Jesus não veio ao mundo por acaso. Ele foi o cumprimento da profecia de que o Messias iria nascer no tempo certo. Jesus veio, viveu, mostrou para mim e para você como é que é ser cristão aqui na terra e depois morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. O justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores. Aquele que deixou o reino dos céus para vir nessa terra aqui escurinha, para nos salvar, para que nós possamos ir um dia para o céu. Amém por isso? Você percebe como você é amado por Deus, como eu sou amado por Deus? Eu tenho alegria no meu coração de pensar assim, tá bom? Eu quero que você tenha essa alegria também de ser amado por Deus. Olha só, a Bíblia fala em vários versos o porquê Jesus morreu, vai dar essa explicação para nós. João, estamos aí no Evangelho de João, vai no capítulo 3, versículo 16. Se você ainda não grifou esse verso na sua Bíblia, grife aí. Um verso revelador. O próprio Jesus foi quem falou por que que ele veio. João, capítulo 3, estávamos no Evangelho de João, né? Agora vai no capítulo 3, no verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, 16, está escrito assim, olha só. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto lindo. Deus amou o mundo. Quando diz que Deus amou o mundo, ele não amou a terra, sabe? A terra, as rochas. Não, são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que deu, diz o texto, né? Para que aquele que nele crer não pereça. Então, é necessário crer em Jesus. Alguma vez você já agradeceu Jesus por ele ter morrido por você? Já orou assim, com o coração feliz e grato, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. Eu aceito, porque o texto diz assim: todo aquele que nele crer, tem que crer nele, tá bom? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Passa mais um pouquinho agora no livro de Atos. Nós estamos em João, já passa algumas folhinhas para a direita, já vai chegar no livro de Atos, tá? Atos capítulo 4, verso 12. Atos 4, versículo 12. Outro versinho para você grifar aí na sua Bíblia também. Estávamos em João, tá? É só passar um pouquinho para a direita, para o seu lado direito, que vai chegar em Atos, capítulo 4, no versículo 12. Observe aí que verso bonito e revelador. Olha, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, o único nome pelo qual nós somos salvos é Jesus Cristo. Não existe outro nome. Mas Eliselton, Moisés foi um grande homem, não foi? Foi. Mas ele não é Salvador. Salvador é Jesus. Pedro foi um grande homem. Sim, mas não é o nosso Salvador. Maria foi uma grande mulher. Sim, também, mas não é o Salvador. Não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que nos salva é o nome de Jesus. Percebeu? Volta lá em João, só um pouquinho, poucas páginas que você vai chegar em João 15. João capítulo 15, versículo 13. Olha só o que Jesus fala sobre o amor. Alguém já fez uma declaração de amor para você? Então receba esta, tá bom? João 15, verso 13, olha que interessante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus é maravilhoso. Quanto mais você estuda a vida de Jesus, mais você se apaixona por Jesus, mais você ama Jesus. Porque em alguns lugares ele nos chama de irmãos. Lembra? Meu irmão é aquele que faz a vontade do meu pai, ele diz, né? Mas agora que ele nos chama de amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a própria vida pelos seus amigos. Você é amigo de Jesus? Talvez você não seja tão amigo de Jesus, mas ele é seu amigo. Por isso, queira cada dia ser mais amigo de Jesus, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, encerramos aqui. Deixa eu fechar essa slide. Espero que você tenha entendido nesse estudo como o pecado entrou no mundo, tá? E as consequências do pecado. E hoje o mal que nós vemos por aí, as tragédias, são como consequências do pecado. Mas Jesus veio ao mundo para vencer o pecado, e ele venceu. Mas você pode, mas Eliselto, mas nós ainda estamos sofrendo as consequências do pecado. Sim, temporariamente, até Jesus voltar. Bom, então ele venceu, pagou o preço do pecado ali na cruz. E ele está aguardando mais pessoas se converterem. E na hora certa, ele voltará e aí sim colocará um fim por todas, né? Colocará um fim definitivo ao mal, ao pecado e nos levará. A pergunta desse estudo é muito clara, tá? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Se sim, levante a sua mãozinha assim. Que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus abençoe você, que você cresça cada vez mais no conhecimento do Senhor, que você fique meditando nessas palavras. E eu vou repetir, se alguma dúvida ficar, pode mandar uma mensagem lá no grupinho do WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar você no seu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos falar com Deus e aproveitar para agradecê-lo por tanto amor que ele demonstra por nós. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus deixou o céu e veio nesta terra viver entre nós. E muito obrigado porque ele morreu por nós. Nós queremos dizer neste momento, bom Pai, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E agora que entendemos esta mensagem, queremos viver para a honra e glória de Jesus. Receba-nos, Senhor, como teus filhos, como teu amigo. Dá-nos, bom Pai, uma boa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.